O Supremo Tribunal Federal determinou ao governo do Estado o repasse imediato dos duodécimos dos servidores do Poder Judiciário do Estado. Mais especificamente, a Defensoria Pública. A ministra Rosa Weber entendeu que não houve frustração da Receita, ao contrário do que foi afirmado pelo governador. Luiz Vieira traz as informações. Os servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso ainda aguardam o cumprimento do termo de ajustamento de conduta assinado em setembro de 2016 pelo governador Pedro Taques, quando ele se comprometeu a regularizar os repasses dos duodécimos a todos os órgãos e poderes sob pena de aplicação de medidas judiciais. O descumprimento levou o sindicato da categoria a apresentar um documento ao Supremo Tribunal Federal, alegando que, ao contrário do que foi demonstrado pelo governador, houve um aumento na arrecadação do Estado. Em julho de 2016, o Tribunal de Contas do Estado, através também do Ministério Público de Contas, apontaram possível crime de responsabilidade pelo governo do Estado, porque ele não havia e não estava fazendo os repasses constitucionais aos órgãos e aos poderes. Com isso tudo, o TCE determinou ao governo do Estado e recomendou ao governador que fechasse um termo de ajustamento de conduta. Esse termo foi elaborado, como eu mostrei agora há pouco para vocês, foi elaborado esse termo em 2016 e o governador não cumpriu sequer uma vírgula do termo. O documento foi redigido através da reunião de fontes do próprio governo do Estado e deixou claro que em Mato Grosso não houve qualquer crise orçamentária. No dia 18 deste mês, foi publicada a decisão da ministra do STF, Rosa Weber, que determinou o repasse imediato do duodécimo da Defensoria Pública do Estado. São fontes declaradas em documentos públicos que o próprio governo do Estado nos provou que está havendo e sempre houve. Nunca houve decréscimo, sem acréscimo de receita. O Estado desenvolveu, cresceu, as contas públicas aumentaram. Prova é que a ministra Rosa Weber, ela se apegou aos documentos que o Sinjusmat juntou para ela. Nós provamos para a ministra, na ação dos defensores públicos, que o Estado não estava tendo receita abaixo, e sim receita acima. E ela se embasou até mesmo nos documentos que juntamos a ela e se chegou a essa determinação que o governo do Estado tem que cumprir. O que chama a atenção, segundo o presidente do Sinjusmat, é que mesmo após a recomendação do Tribunal de Contas do Estado à Assembleia Legislativa sobre a possível existência de crime de responsabilidade, as contas do governo estavam sendo aprovadas, ao invés de se apurar a existência de irregularidades. Que o Ministério Público de Contas recomendou à Assembleia Legislativa que se apurasse o crime de responsabilidade do governador do Estado, porque, em tese, já estava configurado o crime de responsabilidade. E aqui vai uma pergunta aos senhores deputados. Como que vocês vão aprovar uma conta de 2016 do governo do Estado, sendo que ele não cumpriu uma vírgula sequer do termo de ajustamento de conduta com todos os órgãos e os poderes? Agora, só após uma decisão judicial, o governo busca uma solução pacífica, o que revolta a categoria. Acordo, não tem que se fazer acordo. É um absurdo, nós não temos legitimidade para falar em nome dos defensores da Defensoria Pública, mas é um absurdo fazer acordo. Acordo você tinha que ter feito e cumprido o acordo quando você assinou o termo de ajustamento de conduta. Ali foi feito um acordo, só que uma das partes não cumpriu, que é o governador do Estado de Mato Grosso, que não cumpriu a sua obrigação sequer. Não se cumpriu uma vírgula. Em 2016, em 2018, praticamente 2 anos se passaram e esse governo não tomou atitude nenhuma em regularizar os duodécimos dos poderes e dos órgãos. É lamentável uma situação dessa e a sociedade e as autoridades do Estado não podem mais continuar de braços cruzados. Após a determinação do Supremo, Pedro Taques é obrigado a regularizar os repasses e, caso a ordem seja descumprida, pode até ter o mandato suspenso. Aí, no caso, compete à Associação Nacional dos Defensores, que é a que propôs a ação junto ao Supremo Tribunal Federal,
requerer a ministra. Porque se ele deixar de cumprir a ordem judicial da ministra Rosa Weber, simplesmente pode-se pedir o afastamento dele e uma intervenção dentro do Estado do Mato Grosso, o que é lamentável. Com imagens de Benedito Costa e apoio técnico de Jean Carlos, Luiz Vieira para o Cidade Alerta MT.